Fala galera, paz do Senhor, tudo bem? Matheus Matos falando. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e Deus tem falado poderosamente aos nossos corações. Vocês que acompanharam a gente nesses dois últimos vídeos, nessas duas últimas semanas, receberam de Deus e agora estamos aqui para mais uma semana falar desse tema que tem sido muito importante para a vida de algumas pessoas, dependência. Mas essa semana nós vamos falar sobre dependência intelectual. Algo que muito pouca gente sabe, mas isso muito acontece nos dias de hoje, quando alguém tem o seu intelecto baseado em opiniões de pessoas, o seu ministério, a sua chamada baseada naquilo que as pessoas dizem. Então a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre soberba intelectual e você vai entender as importâncias e os perigos de não ser uma pessoa dependente e soberba e intelectual. Antes de tudo, eu peço a vocês que deixem o seu like. Isso vai ajudar a potencializar o vídeo e vai levar outras pessoas a serem notificadas do vídeo e Deus vai falar com mais pessoas. Compartilhe também com quem você sabe que precisa ouvir essa mensagem e também se inscreva no canal para mais vídeos e mais conteúdos como esse e melhores. Bem, então vamos pro vídeo e deixa Deus falar contigo. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo de número 1, versículo 10 ao 12, que está escrito assim: porventura procuro eu agradar a homens ou a Deus? Procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque não o recebi e nem aprendi de homem algum, mediante revelação, mas sim mediante a revelação de Cristo Jesus. Falando sobre isso, com base nesse texto, o Espírito Santo me faz entender o problema de ser alguém independente intelectual. Mateus, para iniciar, o que é dependência intelectual? Dependência intelectual é quando você é uma pessoa que, para pregar, para falar de Deus, para fazer qualquer tipo de obra que você sabe que necessita ao menos de um mínimo de intelecto, você precisa da aprovação de alguém. Você precisa que aquelas pessoas que te veem, você precisa que aquelas pessoas que te observam, elas aprovem teu nível de intelectualidade, elas aprovem teu nível de sabedoria, elas aprovem o teu nível de conhecimento. E isso é um perigo. Por quê? Porque quando eu caio nesse problema, eu esqueço que quem precisa aprovar o que eu sei, quem precisa aprovar o que eu conheço, quem precisa aprovar acerca do meu entendimento, não é o homem, mas sim Deus. E quando Paulo ele escreve em Gálatas capítulo 1, versículo 10, ele começa dizendo assim: olha, desde quando eu quis agradar a homens? A partir do momento que eu quero agradar a homens, eu não sou servo de Cristo. Então, o primeiro perigo de ser alguém intelectualmente dependente é quando você perde a sua identidade. Você passa a servir a homens, você passa a falar o que os homens querem, você passa a falar aquilo que os homens gostam de ouvir e você já não passa mais a ser servo de Cristo, mas servo de homens. E esse é o problema de ser uma pessoa intelectualmente dependente. Além de você interromper o teu ministério, a tua chamada, você se torna alguém fantoche. Sim, você se torna alguém fantoche, alguém que você precisa ser aprovado. As pessoas, a sabedoria das pessoas, a direção das pessoas te guia. Você já não é mais uma pessoa direcionada pelo Espírito Santo, mas agora você passa a ser uma pessoa direcionada pela aprovação de pessoas. Quando alguém achar que a tua palavra é boa, você vai falar. Quando alguém achar que a tua palavra é ruim, você não vai falar. E isso leva a um problema terrível por consequência disso. O quê? A frustração, a reprovação de homens, e isso pode levar à falência no teu ministério. Quando você é uma pessoa que depende da aprovação de alguém, você pode se frustrar. Por quê? Porque normalmente as pessoas sempre procuram nos reprovar. Porque nunca para as pessoas você é suficiente. Deus, ele te aceita, ele aceita o teu conhecimento, ele aceita a tua sabedoria, ele aceita o teu entendimento com o que você tem. Os homens não. Os homens aceitam aquilo que eles acham que você tem que ter. Essa é a diferença de ser alguém dependente intelectualmente de Deus e independente intelectualmente de homens. Enquanto você depender a tua sabedoria e o teu conhecimento de homens para exercer o teu ministério e querer a aprovação deles, você vai se frustrar e você vai largar o seu ministério. Sabe por quê? Porque pessoas, elas são momentâneas. O que você quer dizer com isso, Matheus? De pessoas serem momentâneas. O simples fato de que, no momento, isso é bom.
A partir desse momento, não é mais bom. No momento isso agrada, a partir desse momento isso não me agrada mais. Então, enquanto eu basear as minhas expectativas no que os homens acham acerca da minha sabedoria, do meu conhecimento, do meu entendimento, eu vou ser um mau pregador, eu vou ser um mau professor, eu vou ser um mau pastor, eu vou ser um mau líder. Por quê? Porque eu dependo da aprovação de alguém. Mas quando o céu é aquilo que eu busco como referência, como padrão e também como a aprovação que eu quero para minha vida, nada nem ninguém pode tirar a minha chamada. Mas agora vamos falar aqui sobre algo muito sério. A consequência. Isso é uma consequência de você ser uma pessoa dependente intelectual. Isso me leva a cometer um erro terrível. E o problema é esse. Como está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 ao 6, está escrito assim: mas assim como fomos aprovados por Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus, que testa o nosso coração. Deus é testemunha de que nunca usamos de bajulação. Como sabeis, nem agimos com intenção gananciosa, nem buscamos honrarias humanas da parte de vós outros, embora como apóstolos de Cristo pudéssemos assim exigir. Então, esse é um problema que acontece. Quando o ser humano ele busca a aprovação de homens, ele no final de tudo acaba buscando honrarias ou glórias da parte do homem. E como assim, Mateus? Pelo simples fato de que quando eu consigo as aprovações que eu desejo da parte dos homens, quando eu, pelo meu conhecimento, pela minha sabedoria, começo a ser aceito pelas pessoas, o meu coração se enche. O meu coração se ensoberbece e se cumpre o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então o céu está falando para algumas pessoas aqui, nesse momento. Você que é pregador, você que é pastor, você que ensina, você não precisa da aprovação de homens, porque por quem você vai ter por consequência, infelizmente, essa soberba intelectual. E isso pode te levar à ruína na tua chamada. Isso pode te levar à ruína no teu ministério. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a soberba precede a queda, mas a humildade precede a honra. Então tem pessoas que Deus vai manter reprovado por pessoas, sabe por quê? Porque se Deus permitir que pessoas aprovem, ela se ensoberbece. Aí ela vai ser aprovada por pessoas, mas reprovada por Deus. Então o céu está falando para algumas pessoas, às vezes eu não permito alguém receber tua chamada, eu não permito alguém reconhecer teu ministério, eu não permito alguém reconhecer quem tu é. Sabe por quê? Porque eu sei que o reconhecimento dessa pessoa vai fazer você perder o meu. É isso que o Senhor está falando para algumas pessoas. Vai ter pessoas que vai ter um ministério que vai ser desprezado, sim. Vai ter uma sabedoria grande, mas vai ser desprezada, sim. Por quê, Mateus? Porque se for aprovadas por homens, será reprovada por Deus. Porque o intelecto, a sabedoria, a soberba vai subir tanta que vai subir o seu ego, vai se inchar e vai ficar igual Saul. Todo mundo de Israel gostava, mas o céu reprovou. E como Davi, que todo mundo perseguia, mas o céu aprovava. Deus ele se importa mais com a aprovação que ele tem por você do que o que os homens têm. Porque mais vale a aprovação de Deus para o céu do que a aprovação dos homens que vai te levar para o inferno. E para terminar, a soberba intelectual, ela me leva a uma consequência. E a consequência é essa. Aquilo que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo do 7 a 8. E Paulo ele disse assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear. Acerca deste eu orei 3 vezes para que Deus o afastasse de mim. Sabia que às vezes o espinho na carne que Deus coloca em você não é para o teu mal, mas sim é para te livrar do teu ego? Sabia que às vezes essa prova que Deus está permitindo você passar, essa reprovação que Deus está permitindo você passar, esse abatimento ministerial que Deus está permitindo algumas pessoas fazer com você, não é para você ficar triste, mas é para te prevenir daquilo que tem dentro do teu coração mesmo, para que então um dia você não se exalte e Deus faça com que você seja abatido e seu ministério vá à falência.
Deus, ele guarda o teu coração por meio dos sofrimentos. Deus, ele guarda o teu coração por meio das lutas. Deus, ele guarda o teu coração por meio dos espinhos na carne. Talvez você olhou para si e disse: é muita prova, é por isso que eu não cresço. Aí o céu tá falando assim: é muita prova, por isso que você não cai, é por isso que você não morre. Aí alguém tá achando: eu nunca vou conseguir ficar de pé por causa dessas provas que eu tô vivendo. Aí o céu tá falando: você vai acabar caindo se eu não te desse essas provas que eu te dei. Então guarda isso. Vai ter espinho na tua carne que Deus vai te dar para que você não morra pro céu. Você vai passar por provas aqui para que você não seja reprovado no céu. A soberba intelectual pode acabar com a tua vida se você for alguém que depende da aprovação de pessoas. Guarda isso, seja dependente só do céu. Ainda que pessoas não reconheçam, ainda que pessoas não te tenha como alguém sábio, o céu só está se importando, não com o nível e o tamanho da tua sabedoria, mas com a prática da sabedoria que você tem. Espírito Santo de Deus está aqui, essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Essa pessoa que entendeu que a partir do momento de hoje ela não precisa mais ser aprovada por ninguém. Essa pessoa que entendeu, Senhor, que a partir do dia de hoje o Espírito Santo de Deus é suficiente para aprovar ela. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa não venha cair na soberba intelectual que é precedida pela dependência, Senhor. Quando eu sou uma pessoa que dependo da aprovação de homens e eu recebo essa aprovação de homens, por consequência meu coração se exalta e eu começo a buscar a glória de homens. Eu só vou querer ir para lugares que me aceitam, eu só vou querer ir para lugares que me aprovam e eu vou esquecer que é o céu que tem que me aprovar. Então coloca no coração dessa pessoa que o céu aprovando os homens, reprovando, não é de nada. Deus abençoe a vida de cada um, a chamada de cada um, o intelecto de cada um, que o Senhor multiplique grandemente a vida de cada um e o nome do Senhor seja glorificado na vida de todos os que estão assistindo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado por estar me seguindo, estar acompanhando essa jornada comigo e vamos junto que tem mais conteúdo. Semana que vem a gente termina essa série de 4 vídeos chamada Dependência. Hoje falamos sobre dependência intelectual, por consequência a soberba, e também amanhã, no próximo vídeo, nós estaremos falando sobre dependência de Deus, para fechar essa série, fechar com chave de ouro, falando do nosso Deus. Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça também de deixar o seu like, como eu já te pedi no início, e de compartilhar esse vídeo para alguém. Vou deixar aqui esse vídeo para que você siga, assista os vídeos anteriores, e você que não assistiu, e também esteja conosco na próxima semana. Se Deus abençoe a tua vida com essa palavra, seja canal de Deus para abençoar a vida de alguém também, pelo compartilhamento. Faz assim, ó, Deus te abençoe.